O governo Lula vai adotar o verde e amarelo, viu, nas comemorações do 7 de setembro para transmitir uma mensagem de união nacional, é o que eles estão dizendo. O Planalto avalia que é preciso reverter uma politização das cores, da data e também das Forças Armadas, que foi, inclusive, como eu vou abrir aspas, o 7 de setembro, intitulado pelo governo, Democracia, Soberania e União. Esses são os eixos, fecha aspas. A montagem das arquibancadas e dos palcos na esplanada dos ministérios já foi iniciada na semana passada. A oposição planeja um boicote ao 7 de setembro, mas pede para que os que pretendem ir que vistam roupas pretas, ou seja, quinta-feira o negócio vai pegar. Eu já quero começar com você, meu querido Segré, o mais brasileiro de todos nós aqui. Me fala uma coisa, meu querido amigo, como é que você tá vendo aí? Vai ter treta quinta-feira? A gente pode esperar algo mais tenso, um clima mais tenso ou não? Eu espero que não. E fico feliz de que o governo queira retomar o uso da camiseta verde e amarela, porque a bandeira tem essas cores, não é vermelho. E quando a gente vê todas as funções do presidente Lula no passado, quando você via a foto da esplanada, a foto não era verde e amarela. E verde e amarelo é do país. Então eu fico feliz de que isso volte a ser, de que isso possa unir a sociedade e a cidadania através das cores da bandeira, que não tem vermelho. Então, é verde e amarelo. Se vocês analisarem, o Lula estava com um discurso, pelo menos nesses primeiros 6, 7 meses, né, o Shinzo Kobayashi, de posso dizer assim, uma certa intensificação no discurso anti-bolsonarista, né? A gente até comentou várias vezes juntos, até aqui no programa, o quanto que ele visava o passado, olhava o passado, resgatava o tempo inteiro o Bolsonaro. As promessas do 7 de setembro são diferentes dessa. Estão dizendo de um discurso de pacificação nacional, ele vai falar sobre a questão da Amazônia, ele quer abordar o aspecto da cidadania. Você acredita nisso? Ou a gente vai ver um Lula mais... Por exemplo, o Lula compra na Bolsonaro Store, certeza. Olha, Paulinho, primeiro boa tarde a você, a todos os colegas aqui do Tá na Roda. A gente viu no começo desse governo uma conduta muito revanchista do presidente Lula, desde os primeiros atos, inclusive. Se a gente se lembrar dos decretos assinados no primeiro dia, foram decretos que visavam revogar os decretos do Bolsonaro. Os discursos, da mesma forma, todo discurso era olhando para trás, era com retrovisor. Sim. E agora com essa ideia do 7 de setembro, retomar as cores verde e amarela, ter uma pauta olhando para o futuro e não na política, mas com pautas que de fato interessam ao governo, acredito que seja um bom passo. A questão tem que combinar com o presidente. Na hora do discurso é que a gente vai tirar a prova real. Se de fato isso é uma estratégia de marketing, institucional, da equipe, do staff dele, ou se parte dele mesmo. Porque ele, com o microfone na mão, é que vai dizer, no final das contas, se as coisas estão mudando ou se ele ainda está com esse discurso rancoroso. Deputado, eu não quero de maneira nenhuma te deixar nervoso aqui, nem é meu objetivo, nunca, neste programa. Agora, eu ouvi dizer que vocês da oposição se apossaram do verde e amarelo. Essa é a justificativa que o governo diz. Já não só por parte do governo, mas os parlamentares do PT e tal, dizem que, olha, os bolsonaristas se apossaram do verde e amarelo e a gente agora tem que refazer isso. Como é que você vê isso? Isso é um engodo típico e clássico da esquerda, né? Lula tem uma tradição não nacionalista, ele nunca exalou amor pelo Brasil, desde sempre, né? Se fizermos uma digressão lá 30 anos atrás, o Lula nunca foi visto com um sinal que remetesse ao Brasil, nada, né? Dei um Google aí, bota assim, ó, Lula, bandeira do Brasil. Não agora. Isso falando antes de Bolsonaro. Vamos lá, 1985, 1986, 87. Então eles não são brasileiros e patriotas coisa nenhuma. Não é porque Bolsonaro chegou ou porque um time novo de deputados como eu chegou lá na Câmara que agora eles estão querendo retomar. Não. Eu vejo Lula e seus asseclas como vendilhões mentirosos que estão agora, como oportunistas que sempre foram, vendo que a população brasileira, na sua grande parte, é apaixonada pelo Brasil, né? Então, vejo como um engodo, uma estratégia oportunista, né? E não tem como, né, olhar para frente, né, sem olhar para trás. É possível, né, de ver as votações do PT nos últimos 30 anos sempre foram antipatrióticas, né? O Lula e aqueles que eram do PT na época votaram contra a Constituição, né? Em 94, nós falávamos aqui sobre a Argentina, né? Segre. Falávamos sobre a Argentina, né?
que em 94 o Brasil, R$1 valia $1 e $1, não é? Ali, na época, Itamar Franco organizou as contas do Brasil. Civilizou a economia brasileira, que nem economia tinha. Pois bem, o PT em 94 votou quanto Plano Real? Mas o Bolsonaro também, né? Não, eu tô falando do Lula. Eu sei. Olha aqui. Não, mas eu tô tentando fazer um tempero. O Lula é o aqui, presidente do Brasil. Deixa o Bolsonaro de lado. Não, não dá. Mas dá para deixar o Bolsonaro de lado nesse sentido? O presidente... De jeito nenhum. Inclusive, está se falando de presidente. O último presidente foi Bolsonaro. Eu tô falando do atual presidente, que é um deletério famoso, né? O senhor sabe, eu tenho origem na Polícia Federal, fiquei 25 anos lá, sei do que eu tô falando, né? Ele foi colocado na rua por uma manobra, isso todo mundo sabe, né? Se eu pegar aqui, eu queria ter tempo para ler os relatórios dos inquéritos policiais, dos três inquéritos policiais que indicaram as provas, não é indício, as provas materiais apontando para os casos de corrupção do Lula. Então, mas eu quero entender do ponto de vista da manifestação do 7 de setembro, como é que está o clima? Ricardão, como é que está o clima? Eu quero saber de clima, porque o 7 de setembro de 2022, o clima era o pior possível, né? Havia uma expectativa muito forte, inclusive de violência. Como é que você está vendo o clima para quinta-feira? Então, eu espero, como Segré, que a gente tenha um clima mais ameno, mas espero, mas não acredito. Eu acho que é uma campanha de marketing imensa do PT avançar sobre o 7 de setembro, porque como foi dito aqui pelo Sanderson, Paulinho, nunca foi, as cores verde e amarela, a bandeira nacional, nunca tiveram ligadas ao PT e nem à esquerda. A gente buscar imagens desde 89, da primeira campanha do Lula, por exemplo, a gente não vai encontrar essas cores lá. Agora, o 7 de setembro foi muito ligado, assim como a bandeira, assim como o patriotismo, à gestão de Jair Bolsonaro. E se criou muita expectativa sobre esse 7 de setembro. Então, certamente é um olhar da esquerda, do PT, em avançar um pouco sobre isso, em tentar abafar, diminuir essa marca, essa imagem que é caracterizada ao Bolsonaro, mas na verdade ela é nossa. O 7 de setembro é um feriado nosso, um feriado nacional, tem a ver com a nossa soberania, com a nossa independência, e tomara que seja assim. Acho que é um movimento que pode ser positivo. O presidente da República, independente de ser quem está lá hoje, e eu gostar ou não dele, tem que respeitar a bandeira nacional, tem que respeitar o nosso feriado. Então, mas até que ponto, isso que eu quero entender de vocês, Wilson Pedroso, vou passar a bola para você, até que ponto um político incorporar as bandeiras de um país é positivo para a própria nação? Paulinho, essa questão do verde e amarelo não começou com o Bolsonaro, começou no impeachment da Dilma, quando vem para a rua, a MBL, todos saíram para a rua, e a população... Mais lá atrás um pouco até com o Fernando Collor. Isso. E a população ainda, direta já. Saiu vestido de verde e amarelo, porque era a história, é isso, 7 de setembro, as cores da bandeira são cores das pessoas, né? É brasileira, é do povo brasileiro. Mas, nessa questão, tirando um pouco essa história de polarização de direita e esquerda, o deputado está certo, a esquerda sempre usou vermelho, a direita sempre foi mais próximo do verde e amarelo. Mas tem uma questão política por trás disso também. Essa história do 7 de setembro é o governo Lula acenando para os militares e mostrando para fora que eles também têm os militares os apoiando. Tanto é que não vão chamar nem a Polícia Federal para participar, é só o pessoal do Exército mesmo. Isso aí tem uma estratégia. É uma estratégia. É um ponto. É estratégia, tem estratégia. É um ponto real. A gente está preocupado com a história, a gente está muito preocupado com essa Polícia Federal questão. Passou isso, a gente está muito, muito preocupado com essa questão. Prende o Lula. E aí eles não querem chamar a PF, que provavelmente a população vai chamar de novo prende o Lula. Fica feio pra ele. Não é. Mas eles querem mostrar que Forças Armadas é algo ligado à democracia. Isso. Esse é o interesse deles. É um aceno político, para fora e para dentro dos militares. Para fora, para a imprensa, para nós que vamos comprar esse diálogo deles, ou essa narrativa, e para dentro dos militares também falando, ó, acabou, zerou o jogo, esse aqui tem o meu time aqui também, os militares estão Agora, com o governo. Tá pacificada essa relação com os militares, né? Tanto é que essa semana o próprio líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, e o ministro da Defesa vieram a público para defender aquela PEC que não permite com que o militar da ativa seja candidato estando na ativa, que ele seja encaminhado para a reserva naturalmente. Como é que você viu isso, Diogo? Primeiro, eu queria, se você permitisse, voltar um pouquinho mais ao Por tema favor. do 7 de setembro. Criticar o Lula, a gente tem motivo de sobra, Paulo. E para mim, o mais forte de todos eles é voltar em março de 2005. Coloque qualquer rede social, março de 2005, rede social não, no Google ou no YouTube.
Março de 2005. Logo após o mensalão. Funcionário da Infraero acha 10 mil dólares no banheiro, devolve e vai ser recebido pelo Lula. E o Lula disse que ele errou. Está gravado isso. Para mim, isso mostra a personalidade da pessoa. Só que, nesse momento, a gente tem que ver que a questão é diferente. Não é porque ele comete uma série de erros que a gente vai criticar o tempo inteiro. A gente precisa reconhecer, Paulo, que até os errantes também acertam. E, nesse caso, acho que o governo acertou plenamente e devia ser aplaudido, e não com esse movimento de vamos de luto. Se o governo está dizendo que não vai usar vermelho, que vai usar o verde e amarelo, que é a cor, e que vai tentar institucionalizar de novo o 7 de setembro, que é um dia da independência, não é um dia deste ou daquele político, eu acho que isso só tem que ser aplaudido. Deputado, o senhor não está gostando dessa conversa, hein? Por favor. Tem uma estratégia de marketing aí. Bem um pouco, porque parece que eu estou vivendo num outro Brasil. Né? Vocês saem às ruas. A gente sai às ruas, né? A gente vai numa farmácia, vai num açougue, vai no supermercado, anda de Uber. Mas o Sul é mais inclinado ao Bolsonaro. Agora, o senhor sabe disso. Mas São Paulo também tem uma politização muito grande, muito forte. Em São Paulo, na capital, o Lula dizem as pesquisas. Então, a impressão do que eu tenho ouvido é de que no 7 de setembro, né, no desfile militar, ninguém irá. Eu mesmo vou participar lá no 7 de setembro, em Porto Alegre, à tarde, num ato patriótico, cívico, civil. Nós vamos lá cantar o hino nacional, enfim, à tarde. Mas eu fui oficial do Exército, estou na Polícia Federal, nativa, inclusive, né? E acho que, nesse momento, é inoportuno, é inconveniente com os meus eleitores, inclusive, que pediram para mim, né? Nesse momento, nós temos vergonha de associar Forças Armadas com alguém que até esses dias estava preso por corrupção. Deputado, isso acho de pleno acordo. Vai quem quer, ninguém pode ser obrigado. É óbvio, isso é mais do que lógico. Mais do que lógico. O que não faz sentido é quando se vê o lado contrário, o lado com quem se disputa tanto, fazer coisas que sempre se defendeu, continuar sendo contra. Porque é muito mais lógico trazer eles para perto. A população viu que é um oportunismo. Né? E hoje a população é muito ligada em política, né? Todo mundo fala em política hoje no Brasil. Pouco sabe a escalação da seleção brasileira masculina, mas todo mundo sabe de política. E a população vendo que isso é um oportunismo barato do Lula e seus asseclas, não, eu não vou cair nessa... Mas depois ter fotinha lá, tu tava lá, botando bandeirinha amarela, amarela por Lula, quando ali na frente ele vai voltar com as malas de dinheiro de novo. Sabe qual é a estratégia de marketing aí? Que colocando todo mundo verde e amarelo, não dá para identificar quem é governo e quem é oposição no desfile. Quem vai com verde e amarelo. Nós vamos ver no 7 de setembro agora. Se não fosse, nós vamos ver 7 de setembro. Se as todo mundo indicaria. Todo mundo que está aí é bolsonarista. É que a campanha bolsonarista é para não ir as pessoas, né? Deixa eu entender. Se as praças estarão vazias, cada um vai se quiser. Deputado, não tem campanha para não ir. Não, tem campanha para não ir. Não, campanha para ir. Tem para não ir e tem campanha para ir de preto. Mas não feita por agora, ir de preto na comemoração de 201 de não é uma campanha feita por Bolsonaro, por mim que sou deputado federal. A campanha sendo feita pelo senador Flávio Bolsonaro, que inclusive direcionou nessa semana um vídeo dizendo que as pessoas, para fazerem qualquer tipo de gesto de cidadania, deveriam focar, se eu não estou enganado, no transplante de sangue. Doação de sangue. Sim. Doação de sangue, perdão. Transplante de sangue não. Doação de sangue. Você ver uma Ou seja, tem isso. Com uma polarização é ruim. O 7 de setembro, eu lembro eu de moleque, meu pai me levava na Avenida Tiradentes para assistir o 7 de setembro, porque era uma festa da família, porque era um feriado, mas era uma festa da família. Agora nós estamos aqui discutindo por conta da polarização, uma turma não vai porque estão pedindo para não ir, a outra turma não vai porque está com medo. Ruim, a polarização trouxe medo para as pessoas de bem participarem do desfile. Mais que a polarização, isso. A polarização existe, faz parte, mas essa radicalização, essa coisa de ser fanatização. Isso. Se é do polarização, é do mal. Se é do meu lado, é do bem. Esse é um bom ponto. Porque polariza. Muita gente fala, a polarização política é muito ruim. Amigo, num país que tem uma eleição de segundo turno, não vai ser polarizada? É óbvio que vai ser polarizado. O que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, Mário Covas versus Maluf? Era o que aquilo? Uma polarização, certo? Agora, o problema que eu acho que a gente está vivendo é a compreensão do que é, não a polarização, mas a fanatização. Ou seja, as pessoas ficarem completamente cegas, não conseguirem fazer nenhum O Brasil não é uma ilha. Discussão. O Brasil não é uma ilha. Você está falando sobre a Argentina. Mesma coisa também é a polarização na Argentina. Nos Estados Unidos também há. Agora, queria assim, não, o Brasil agora
Não polarizem. Esqueçam Bolsonaro e Lula e direita e esquerda. Mas é radicalização, deputado. É o que o Diogo falou, é o que o Paulo Matias falou. O que é de radicalização das pessoas não quererem ir no 7 de setembro, né? Não querer é uma coisa. Aqui em São Paulo era PSDB e PT. É que as pessoas não querer ir é uma coisa que nós já discutimos e estamos de acordo. Não querer ir não tem problema nenhum. O problema é líderes como, por exemplo, Flávio Bolsonaro virem em público dizerem que não se deve ir e se deve fazer outra coisa. É o dia da comemoração da independência, são 201 anos. A gente não pode fazer disso, mais ainda, uma questão política. Você discorda, Segré? Eu tenho uma visão de polarização é uma coisa, radicalização é outra. Polarização, eu vou dar um exemplo, Argentina-Brasil. Tem jogo Palmeiras-Boca Juniors. Eu vou polarizar com o Piperno, porque ele é palmeirense e eu sou do Boca Juniors. Polarizar com o Piperno. Eu adoro, mas eu respeito muito ele. Agora, eu estarei com a camiseta do Boca e ele com Palmeiras. Terminou o jogo, não interessa quem ganhou. Isso aí. Já fechou. É isso aí. Quando a gente fala de polarização... Palmeiras, viu? Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Mas aí não tem do Boca, eu não tenho problema. Vai ser muito mais legal. Mas aí quando você tem... Eu não gosto da esquerda, eu vi detonar o meu país a esquerda populista. Mas aqui no Brasil, perdeu quem eu desejava que ganhasse, eu não vou desejar que esse governo se dê mal, porque eu moro aqui, a minha família está aqui, nós estamos aqui. Então, eu vou fazer as críticas daquilo, mas compartilho com o que o Diogo mencionava. Se acertou uma, por que vamos criticar por o fato de criticar? Tá certo, maravilha, é bom para todo mundo. E isso eleva o nível da proposta, porque daqui a 4 anos, quem for o candidato da oposição vai ter que mostrar que 3 anos... Já está contando, hein, deputado? 3 anos, estamos contando aqui, ó. Vai ter que colocar uma proposta melhor. Né? Então, eu não entendo aquela de vou morrer, mas você também vai morrer. Não interessa, porque eu não gosto de... Mas você vai morrer junto, não tem lógica. Agora, o Lula, Nelsinho, pelo que eu vi, vai querer colocar também no meio a defesa da Amazônia e vai querer falar de vacina no 7 de setembro. Mas daí é perigoso, porque ele tem que falar de todas as vacinas. Porque é claro que o argumento da vacina da Covid pega contra o Bolsonaro, mas a gente também tem, né, neste governo, uma grande crítica para uma opção em relação à vacina da dengue, que falta. E falta em grande escala. Ninguém fala nada. E não tem a mesma repercussão. E a grande imprensa não fala nada. E que foi uma opção do governo não comprar a produção japonesa. Mas veja só, Paulinho, eu queria só retornar ao seguinte, que eu acho até que isso deveria ser uma reflexão da oposição em relação a fazer uma campanha para não ir, para ir de preto no 7 de setembro, porque isso pode dizer muito sobre o 7 de setembro do ano passado, quando havia uma crítica em relação ao 7 de setembro e aos eventos, de que era um comício. E daí as pessoas diziam, não, nós estamos lá pelo 7 de setembro, pela independência, não é pelo candidato Bolsonaro, não é uma campanha política. E aí agora, diante de um novo 7 de setembro, não é a mesma coisa? Não é pelo 7 de setembro e não pelos políticos? Eu acredito que isso também possa passar um recibo, é perigoso. Passar um recibo de que... Só um registro sobre 7 de setembro. Né? Eu acabei de dizer que eu estarei em Porto Alegre no 7 de setembro à tarde, quando o desfile militar será de manhã. Brasília também será de manhã. Então, 7 de setembro, como muito bem disse o Sagre... Segre, desculpa. No final do programa já vai falar isso. Já. Segredo. Tiro do. Segre. Então, né, se nós fizermos um chamamento hoje, atenção, patriotas, vamos lá bater palma pro Lula no 7 de setembro. Mas não é pro Lula, é pra Lula. Eles não vão. Tire o Lula e todas aquelas asseclas dele, aqueles bajuladores, que sempre detestaram o Brasil. O senhor falava antes, na época lá dos anos 70, né? Eu sou daquela época, né, que nós íamos ali com bandeirinha do Brasil. Isso. Né? E ali, anos 80, surgiu o PT, etc. E eles sempre foram contra isso. Sempre foram contra. Eles diziam que eram movimentos de bitolados, que na verdade era... Né? Então, como é que eu vou dissociar uma história que eu, desde criança, fui criado assim, né? E agora vendo que é um oportunismo, ali na frente você cobrado sobre esse oportunismo. O senhor não achava importante? Não achava, importante? Não, acho. Então, mas Wilson, então sabe que tem é uma sensação, é óbvio que tem um extremo, e o extremo está errado. Mas há uma sensação, Wilson, de que São Paulo, eu não vou bater apropriação de algo que não pertence a ele. Mas ele não vai estar aqui. A proclamação Lula não vai estar aqui. Se o Lula tivesse um palanque, duvido que o senhor fosse lá. Não ia. Se fosse um Wilson, programa da família, como era da época do meu pai, eu iria. Você ia fazer outra coisa no final de semana. Um bom churrasco, às vezes, é melhor do que isso.